E aí, galera? Então vamos para mais uma aula de filosofia. Hoje eu trouxe para vocês o tema 3 da unidade 1 do volume 2, ok? Então vamos lá, tema 3 da unidade 1, volume 2. O tema 3, ele está intitulado de cidadania, ou seja, vamos falar sobre cidadania. O objetivo dessa aula de hoje é que você saia da aula sabendo o que é cidadania. Então, para começar, nós vamos falar sobre a cidadania no decorrer da história. Como é que foi tratada a cidadania, como é que era a cidadania na Idade Média, na Grécia Antiga, né? Na Revolução Francesa. Então, nós vamos compreender o conceito de cidadania nesses períodos, para depois a gente adentrar no conceito de cidadania da atualidade. O que nós temos de cidadania hoje. Então, vamos para os slides, que vocês vão poder acompanhar aí a casinha de vocês ou de onde vocês estiverem assistindo essa aula. Então, vamos lá. Cidadania na história. A ideia de cidadania, ela existe há muito tempo, certo, gente? Mas ela foi se transformando ao longo da história, ela foi se adequando às diferentes sociedades, às diferentes pessoas, enfim. Então, nós vamos começar pelo conceito de cidadania e democracia na Grécia Antiga, que é muito diferente do conceito de cidadania e de democracia que a gente tem atualmente. Então, vocês vão ver que em alguns momentos vocês vão sentir essa diferença gigantesca. Naquela época, a democracia era caracterizada como sendo uma democracia escravista. Por quê, Carol? Por que democracia escravista? Porque, galera, naquela época, apenas um grupo podia fazer parte das decisões políticas da cidade. E cidade ali era chamada de polis, certo? Então, naquela época, apenas pessoas que detinham dinheiro, homens que nasciam de fato naquela cidade, é que poderiam participar das decisões políticas da cidade, da polis, ou seja, mulher, estrangeiro, escravo e outras pessoas não poderiam participar das decisões. Por isso que era chamado de democracia escravista, mas não podemos dizer que não era democracia, certo? Naquela época, o conceito de cidadania e democracia era esse, né, para os gregos antigos. Já na Idade Média, era diferente, certo? Aqui nós vamos destacar o absolutismo. Meu Deus, cara, nunca ouvi falar de absolutismo na minha vida. O que é absolutismo? Simples, calma, relaxa, que aqui a gente está para solucionar os seus problemas. Certo, gente? É bem simples. Nesse regime, o poder é concentrado em uma única figura, o monarca. Simples, galera. Simples, bem simples. Só uma pessoa detinha um poder naquela época, que era o monarca. Ou seja, ele que mandava e desmandava, dizia o que ia ou não acontecer. E o povo, Carol, seguia ordens. E se não seguisse? Zé Fini, como diz aqui no Ceará. Zé Fini, ou seja, ou ele era preso, ou ele era morto, ou ele era levado para guilhotina, ou ele era, enfim, acontecia com ele de tudo, menos ficar vivo, certo, gente? Infelizmente, naquela época era assim, não seguia as ordens do monarca, não seguia o que o monarca queria, enfim, né, só lá no céu, ou no outro canto. E aí a gente continua. O próximo período histórico aqui que eu vou destacar é o período da Revolução Francesa, que eu acredito que também vocês vão ver ou já viram nas suas aulas de história, que é um período
da história que eu mais amo é a Revolução Francesa. É muito interessante, gente, muito interessante. Recomendo, se vocês não tiverem visto, vocês dão uma corridinha ali para a apostila, para ir ver onde é que está falando sobre a Revolução Francesa, lá sua apostila de história, porque é muito legal, é muito interessante a ideia da Revolução Francesa. Mas, dando aqui um spoilerzinho, se vocês ainda não viram, ou dando uma revisada, a Revolução Francesa vai tratar de um período onde os franceses eles tentaram derrubar o absolutismo, sabe? O absolutismo da Idade Média, que eu havia comentado. Pois então, eles estavam tentando derrubar o monarca, né, essa ideia de absolutismo, para trazer a questão da ideia da liberdade, da fraternidade, da igualdade. Tanto que a frase que dá a guinada, né, que influencia os franceses é o princípio da liberdade, da igualdade e da fraternidade, certo? Que eram os ideais dele para essa revolução. E aí, quando estava lá no finalzinho da revolução, quando eles já conseguiram derrubar o monarca, eles criaram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E o que diz essa declaração, Carol? Essa declaração ela vai trazer alguns direitos e liberdades que eles não tinham quando estavam no absolutismo para o povo francês. Sabe que eu falei anteriormente? Que na Idade Média, com o absolutismo, quem mandava e desmandava era o monarca e o povo apenas tinha que seguir? Pronto, não existia direito no absolutismo, apenas dever. Eu tenho apenas seguir. Já com a criação da Declaração dos Direitos e do Homem e do Cidadão, o povo francês, aqui é só o povo francês, certo, gente? Quando a gente fala de Idade Média e absolutismo, a gente está falando da Europa como um todo e todos os regimes monarcas da Europa, mas quando a gente fala de Revolução Francesa e a criação da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, essa declaração e esses direitos que eles conseguiram era apenas para o povo francês. Depois, vocês vão ver que existiram outras revoluções e outros acontecimentos que aí foram libertando os outros países e outros povos da Europa do regime absolutista, e aí fica a cargo do professor de história ou da professora de história falar um pouco mais sobre essas questões, ok? Então aqui, enfatizando esses direitos e essa liberdade que foram criados na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão foi exatamente para o povo francês. E aí, a gente pode se concluir que o cidadão é um sujeito de direitos e deveres, certo? E a cidadania efetiva-se na medida da participação cidadã, quando o indivíduo se envolve na discussão, decisão e realização do que é comum, exigindo direito, cumprindo os seus deveres, não sobrepondo interesses particulares aos coletivos. Não entendi nada, Carol. Não tem problema, vamos lá. Esse textinho, ele vai falar que o cidadão nada mais é do que um sujeito que vai ter seus direitos e seguir os seus deveres. Ele vai participar do coletivo, certo? Das decisões, exigindo os seus direitos e cumprindo os seus deveres. Ou seja, vamos para um exemplo prático, que é um dos exemplos mais usados. Época de eleição. Qual é o dever do cidadão? Votar. Muito bem. Eu vou lá. É um dever e um direito também, certo, gente? A gente pode votar como um direito, porque vocês vão ver em história também que em um determinado momento da nossa história, a gente não teve o direito de votar. Então, é um dever e um direito, certo? A gente tem que ir lá votar, mas a gente esquece que quando a gente vota, a gente coloca alguém ali no poder, o nosso dever, o que a gente tem que fazer é ir exigir e fazer com que aquela pessoa que a gente ajudou a colocar no poder cumpra o que ele falou na campanha eleitoral, certo, gente? Então, um dos nossos deveres. Então, ser cidadão por completo
também faz parte da gente ir lá e exigir os nossos direitos e fazer com que os políticos exerçam também e cumpram com a palavra deles que foram propostas e faladas durante a campanha eleitoral, certo? E mais, a gente não pode usar o nosso particular, o que a gente acha que deve ser certo pra gente, em prol do coletivo, certo? Sempre a gente tem que pensar no ideal coletivo, no que for bom para todo mundo, certo? Então, um cidadão, em linhas gerais, é um sujeito de direitos e deveres, certo? Que exerce seus deveres, cumpre seus direitos e que não coloca os seus ideais particulares em cima dos coletivos. Então, é possível afirmar que a cidadania realiza-se no próprio exercício de direitos e deveres. Lembra do político? Então, ser cidadão não é estar no papel e vou ler, não. É na prática, gente. A gente tem que exercer a cidadania. A gente tem que ter ações cidadãs. E que ela é fundamental para a luta e a conquista de uma sociedade melhor. Certo? Por isso que ele fala, lá no início do textinho, ele fala sobre não sobrepondo interesses particulares ao coletivo. Quando a gente fala em sociedade, a gente fala em um coletivo. A gente fala em pessoas unidas, em pessoas com suas diferenças, mas pessoas que vivem em união. Então, a minha vontade não pode exercer sobre a vontade do coletivo. Nós temos que pensar, quando a gente fala em uma sociedade melhor, quando a gente fala em cidadania, em ser cidadão, a gente tem que pensar em todo mundo, em prol da sociedade, algo que possa ser bom e benéfico para todo mundo, certo? Então, vamos para o próximo. Olha, quando vocês forem abrir, certo, o slide de vocês vão se deparar com uns quadrozinhos, um quadrinho que eu coloquei, que é cidadania, cidadão e exercer a cidadania. Aqui tá bem simples para vocês entenderem o que é cidadania, o que é ser cidadão e como exercer a cidadania. Porque lembra como eu falei? É algo prático, é algo que eu tenho que fazer. Então vamos lá. Cidadania, exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos na Constituição Federal. Conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade. Essa segunda parte eu já havia comentado no slide anterior, certo? A primeira parte eu ainda não tinha falado, que é exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos na Constituição Federal. Carol, o que é Constituição Federal? Constituição Federal nada mais é do que o conjunto de leis do nosso país. Certo? Então, para ter uma cidadania, né, a ideia de cidadania também está ligado a seguir as leis e ser estabelecidas pela Constituição Federal, né? Ser cidadão é seguir as leis, seguir a Constituição também, certo? Então vamos lá. Cidadão, pessoa, é o indivíduo que vive de acordo com o conjunto de estatutos pertencente a uma comunidade política e socialmente articulada. Então, conjunto de estatutos pertencente à comunidade política e sociedade articulada, a Constituição Federal. E não só as ideias, né, e as leis da Constituição Federal, mas as ideias e as leis da sociedade, né, o que é certo e o que é errado para a sociedade também, certo? Então, ser cidadão, ele vai seguir aquelas regras, né, de uma sociedade, então, tanto da sociedade como dos estatutos que aquela sociedade cria. E exercer a cidadania, Carol? Ter consciência dos seus direitos e obrigações, garantindo que sejam colocados em prática. Ou seja, eu tenho que saber o que é os meus direitos e as minhas obrigações e eu tenho que colocar em prática. Não é só saber. Eu tenho que agir, eu tenho que ser cidadão. Certo? Vamos lá para o próximo.
O próximo, gente, eu trouxe bem legalzinho, ó, aquelas questões. E olha, eu prestava bem atenção nessas questões, porque quem sabe caia na prova, né? Não sei, talvez. Então prestem bem atenção nessas questões que eu trago. Os direitos humanos são fundamentais para o desenvolvimento da cidadania porque eles visam garantir o quê? O que são direitos humanos, Carol? São um conjunto de regras, né, e diretrizes que vão fundamentar a sociedade, né? Vão dizer o que é certo ou não e como a gente deve conduzir a algumas situações, certo? Vamos lá. Item A. As camadas sociais mais favorecidas, um ambiente estável e seguro, né? Elas devem garantir, né, o quê? As camadas sociais mais favorecidas, um ambiente estável e seguro, o direito à vida, à liberdade, ao trabalho e à educação sem discriminação. C. Que todos os seres humanos cumpram as leis estabelecidas. Que aqueles que cometem crimes sejam protegidos pelo Estado. Rapaz, tá fácil essa, viu, gente? Tá fácil. Então vamos lá. A questão novamente pergunta o que os direitos humanos garantem, certo? As camadas sociais mais favorecidas, um ambiente estável e seguro. Gente, se ela é uma camada mais social, mais favorecida, não tem como a gente criar leis que ainda favoreçam ainda mais ela, certo? Então, quando a gente cria leis e projetos, a gente cria leis e projetos para as camadas sociais menos favorecidas, porque é eles que estão precisando, são eles que estão precisando, certo? A gente não vai criar leis, né, e projetos sociais para camadas mais favorecidas, porque eles não precisam, certo? O direito à vida, à liberdade, ao trabalho e à educação sem discriminação, será? Vamos prestar atenção. Que todos os seres humanos cumpram as leis estabelecidas. Gente, os direitos humanos, eles não são responsáveis por fazer com que as pessoas cumpram as leis, certo? As leis de cada país, enfim, cada região. Não, certo? Quem fica responsável por cumprir as leis estabelecidas são outros setores da sociedade. Os direitos humanos é algo universal que foi criado para que as pessoas pudessem ter seus direitos de fato efetivados. E aqui, quando eu falo direitos, eu falo de condições de vida, enfim. Que aqueles que cometem crimes sejam protegidos do Estado, também não está a cargo dos direitos humanos essa ideia de proteger pessoas que cometem crimes, certo? Então, o item correto aí, vocês anotem aí, certo? É o item B. Certo? Os direitos humanos são fundamentais para o desenvolvimento da sociedade porque eles visam garantir o direito à vida, à liberdade, ao trabalho e à educação sem discriminação. Lembra da aula passada? Sem discriminação, gente, ó. Sem discriminação. Então, vamos lá, galera. Próxima questão. Prestem atenção mais uma vez. Bem atentos. Olhos abertos. Vamos lá. No Brasil, a luta contra a miséria e a fome é um compromisso para garantia da cidadania da população, certo? Essa relação entre a condição de vida e cidadania se dá por quê? Novamente, no Brasil, a luta contra a miséria e a fome é um compromisso para a garantia da cidadania da população, ou seja, a gente luta contra a miséria e a fome para que as pessoas possam ter garantida a sua cidadania, certo? Essa relação entre condição de vida e cidadania se dá porque a pobreza é um fato natural para os indivíduos que não se adequam ao mercado de trabalho. A miséria e a fome são responsabilidades dos governos e não se relacionam com a cidadania. Será? A cidadania é utilizada como ferramenta de estratificação social e produção de desigualdades?
A miséria e a fome impedem que os cidadãos tenham garantidos os direitos à vida digna e afetam sua participação na sociedade? Ficou complexo aí, hein? Será? Vamos lá de novo. No Brasil, a luta contra a miséria e a fome é um compromisso para a garantia da cidadania da população. Essa relação entre a condição de vida e a cidadania se dá. No início, esse breve textinho, ele está falando da relação entre a condição de vida, que aí se dá pela miséria e a fome, e a cidadania. Ele está relacionando os dois, ok? Vamos lá. Item A. A pobreza é um fato natural para os indivíduos que não se adequam ao mercado de trabalho? Será, gente? Será que a pobreza na sociedade se dê porque as pessoas não se adequam ao mercado de trabalho ou as condições de vida em que a gente vive, a falta de mercado de trabalho, né? A falta de emprego, na verdade, né? Será? Não tem nada a ver, né, gente? O item B. A miséria e a fome não são responsabilidades do governo. E aí a gente já pode descartar de cara, certo? Porque a miséria e a fome são sim responsabilidade do governo. O governo, ele tem sim, de fato, e a obrigação de criar projetos que possam sim tirar a miséria e a fome do mapa, né, dos seus países, principalmente aqui do Brasil, que quando a gente fala de miséria e fome aqui no Brasil, são números extraordinários de grande, né? Estou sendo aqui usando uma hipérbole bem grande aqui para vocês, certo? O item C. A cidadania é utilizada como ferramenta de estratificação social e produção de desigualdades? Será que a cidadania é responsável por estratificação, ou seja, as divisões sociais e produção de desigualdade social? Não. A cidadania, ela faz o contrário. Ela faz com que essas estratificações sociais e essas produções de desigualdade sejam sanadas, certo? Ela faz o contrário. E o item D, que é o item certo, o item de dádiva, a miséria e a fome impedem que os cidadãos tenham garantidos o direito à vida digna e afetam sua participação na sociedade. Sim, né? Impedem garantidos os direitos e uma vida digna. As pessoas que vivem na miséria e na fome, gente, é algo que chega a chocar e a deixar a gente triste, de fato, porque eles não têm uma vida digna, né? A gente chega a ver pessoas mesmo assim em condições deploráveis e afetam sua participação na sociedade, porque de fato eles não participam ativamente, né? Eles não são cidadãos, de fato, eles não estão ali, né, exigindo seus direitos e deveres, porque a fome e a miséria falam mais alto e eles acabam não tendo tantas forças para ir à luta, né? Muito triste essa situação. Então, entender, certo? Nessa questãozinha, marquem aí o item D. Então, vamos lá. Direitos e deveres no Brasil. Olha aí, eu peguei, vocês vão ver aí no seu slide, o quadrinho que tem na sua apostila, certo? Esse quadrinho tá na página 32, certo? É o mesmo quadrinho que está na página 32, certo? Vamos ver aqui se vocês seguem essas regrinhas aqui que a apostila da gente colocou, certo? Direito. Quais são os meus direitos como cidadã brasileira ou cidadão brasileiro, hein, Carol? Quais são? Direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Próximo. Direito à educação, saúde, moradia, trabalho e lazer. Próximo, Carol. Liberdade de manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Carol, não entendi essa parte aí. Gente, teve uma época no Brasil em que as pessoas eram proibidas
de manifestar o seu pensamento, ou seja, não tinham a liberdade de expressão, certo? Elas não poderiam ir de contra aos ideais do governo e as regras e as ideologias do governo. Então, a pessoa, se fosse o contrário, ela não poderia falar, não poderia exercer o seu direito à liberdade, que lá na frente a gente falou aqui em primeiro lugar, certo? Lá na frente dos direitos, certo? Que é a liberdade de manifestação de pensamento sendo vedado, o anonimato, ou seja, as pessoas podem sim falar tranquilamente, assim, né? Seguir a crença religiosa que desejar. Outra coisa, né, que é muito importante. Nós temos o direito, pela nossa Constituição ser laica, as pessoas têm o direito de escolher a sua crença religiosa, ou seja, escolher qual religião ela se identifica mais e deseja seguir, certo? Então, vamos para o próximo. Exercer a profissão que quiser, respeitando as exigências relacionadas às qualificações profissionais. Outra coisa bem importante, ou seja, eu posso seguir a profissão que eu quiser, eu tenho que, claro, né, fazer uma graduação, uma faculdade, uma universidade, né, conseguir o meu diploma para exercer a profissão. Independente do meu sexo, certo? Eu sendo mulher ou eu sendo um homem, o homem pode fazer enfermagem, a mulher pode fazer engenharia e não tem essa distinção entre o homem deve fazer essas profissões, deve cursar esses cursos e as mulheres devem fazer essas profissões, devem cursar esses cursos. Não existe essa distinção. As pessoas têm liberdade, elas têm o direito de escolher o que elas querem fazer, como elas se identificam. Próximo. Proteção à maternidade e à infância. Ok. Ou seja, as mulheres grávidas, né, e as crianças, elas têm uma proteção do Estado diante a algumas situações. Não ser tratado de forma desumana ou degradante. Não ser submetido a atos de tortura física, psicológica ou de qualquer outra natureza. Ou seja, a gente tem direito de ser tratado como ser humano, certo? E aí, quando a gente fala de ser tratado como ser humano, é ser tratado com respeito, certo? Então, vamos para os próximos, que é deveres. Quais são os nossos deveres, Carol? Quais são? Primeiro dever aqui que o seu livrinho, a apostila de vocês traz, é respeitar e cumprir as leis do país. A gente tem que seguir lá as leis que a nossa Constituição estabelece, certo, gente? Respeitar os direitos de outros cidadãos, sejam eles brasileiros ou estrangeiros. A gente tem que respeitar as diferenças. Lembra? A gente falou nas aulas anteriores, respeitar as diferenças existentes entre os brasileiros. Quando a gente fala brasileiros aqui, a gente fala de regiões. E quando a gente estrangeiros, são aquelas pessoas que vêm, né, ou seja, morar, ou seja, fazer uma viagem turística aqui no nosso país. Ok, galera, vamos para o próximo. Terceiro ponto, tratar com respeito e solidariedade todos os cidadãos, principalmente os idosos, as crianças e as pessoas com deficiência, né? Coisa que a gente vê que muitas das vezes a gente não faz, né? Ou que a gente vê na televisão que muita gente não faz, certo? Proteger e educar da melhor forma possível os filhos e outras pessoas que dependem de terceiros. Quarto, escolher por meio do voto os governantes do país, presidente da República, senadores, deputados federais e estaduais e governadores, prefeitos e vereadores. Ou seja, nós temos que votar. Colaborar para a preservação do patrimônio histórico e cultural do Brasil. Isso aqui, gente, é muito importante. A gente tem que tomar cuidado e a gente tem que valorizar e preservar os patrimônios histórico e cultural do nosso país, porque eles são responsáveis por contar a nossa história. A história não é só contada oralmente, ela é contada pelos patrimônios, as edificações que a gente tem. Tudo isso ajuda na construção da nossa história, então a gente tem que preservar, gente. Vamos lá.
Por último, ter atitudes que ajudem na preservação do meio ambiente e dos recursos naturais. Isso aqui é importante demais, gente. Nós temos que preservar o nosso meio ambiente, nós temos que tomar cuidado com a nossa terra-mãe, porque a nossa casa, nós não tomamos cuidado com a nossa casa, de fato, nossa casa. A gente também tem que tomar cuidado com a nossa casa maior, porque é dela que a gente depende para viver, certo? Então, isso aqui são os nossos deveres cruciais e principais. Vamos para o próximo. Aqui o próximo nós vamos falar sobre um filósofo, um historiador, um sociólogo britânico que é o Marshall, certo? Ele vai acreditar que a cidadania é um status. É algo que eu vou dar a alguém e que pertence a um determinado lugar, certo? O sujeito cidadão, para ele, deve se guiar nos direitos e deveres. Lembra? Então, aqui ele acredita também que o sujeito deve guiar e deve fazer os seus direitos e deveres, certo? E aí, mas Carol, o que é status? Né? Eu entendi que o status é algo que a ideia de cidadania é o status, né, que eu vou dar a uma pessoa em determinado lugar. Mas o que é esse status que eu vou dar a essa pessoa? Não entendi, Carol. Não se preocupe. Nós vamos lá explicar. O status pode significar como sendo a situação de alguém em determinada sociedade ou a medida de prestígio de alguém. Ou seja, o status é a situação de alguém em determinada sociedade. Por exemplo, Carol é professora. Então, eu tenho uma situação, um status, eu sou professora. Ou a medida de prestígio de alguém. Por exemplo, um cantor. O cantor, ele tem um status, ele tem um prestígio na sociedade, certo? Então, a ideia de cidadania para o autor está diretamente ligada ao capitalismo, certo? Por que, Carol? O que tem a ver o capitalismo com cidadania e status? Porque no capitalismo, quanto maior o status, maior o dinheiro. Quanto maior o dinheiro, maior o status. Então, são coisas diretamente ligadas. E aí, quando a gente fala então, quando a gente pode falar aqui, quando a gente percebe que a cidadania, de fato, ser cidadão aqui, está ligado ao status e à posição que a pessoa tem. Então, podemos dizer que quanto maior a posição dela naquela sociedade, maior o status, maior a ideia de cidadania e maior sua posição na sociedade. Aqui nós acabamos aquela parte do slide em que eu vou detalhar de fato o que é ser cidadão e como ter os seus direitos e o que é que eu tenho que fazer para ter meus direitos e o que é que eu tenho que fazer para ter meus deveres efetivados, certo? Então vamos lá. Tomando como base a leitura do texto A Cidadania na História e considerando suas impressões acerca do seu cotidiano, avalie e comente os direitos e os deveres que o cidadão brasileiro possui, segundo a Constituição brasileira, expostos no quadro a seguir, certo? Nos dois quadros que eu já comentei aqui na aula, vai ser bem facilzinho de vocês fazer, certo? Vocês vão comentar tanto os direitos quanto os deveres, seguindo as seguintes orientações, certo? Os direitos são cumpridos? Será que os direitos que eu falei aqui, os direitos que estão no quadro, são cumpridos? Os deveres são respeitados? Por quem? Por quem os direitos... Quem deve fazer com que os meus direitos sejam exercidos e quem deve fazer que os direitos sejam respeitados? Os deveres são condizentes com a nossa realidade? Os direitos representam o brasileiro em sua realidade? Então, e aí essa questãozinha é para fazer vocês pensarem um pouco sobre essas questões, sobre os direitos e os deveres que falamos aqui na aula, né, sobre todo esse conteúdo que a gente falou aqui na aula. Então, vocês pensem um pouquinho, produzam esse textinho que tá pedindo aqui na questão, que vai ser de muita importância para vocês sintetizarem o que a gente aprendeu aqui e o que vocês vão usar para a vida de vocês, porque
Filosofia não é só conteúdo, não é só o que a gente vê em sala de aula, filosofia também é realidade, filosofia também é prática, certo, gente? Então, eu deixo vocês aí com o textinho, certo? Da apostila, com um slide, com uma aula, e não esqueçam de estudar de fato, de ler bem direitinho, de assistir às aulas, que vai dar tudo certo. E é isso. Até a próxima, gente!